Fala galera, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para mim, né? Nós estamos aqui com o Thomas, que Deus, um grande amigo que Deus tem colocado na nossa caminhada, né? A galera aqui do Carapina conhece muito bem o Thomas e hoje, graças a Deus, com a nova vida, né? Eu estou muito feliz de poder fazer esse podcast aqui com o Thomas hoje, porque para quem sabe, depois no vídeo aí eu vou colocar algumas fotos dele, como que ele era, para você ver mais ou menos o que Deus fez com a vida dele nesse processo. E hoje é mais ou menos do que nós vamos trabalhar. Então eu quero que você assista esse podcast até o final e ó, já mete o dedo nesse like aí, já deixa esse like de milhões, compartilha para no mínimo 500 pessoas e deixa, porque o YouTube ele recomenda, né? Assim como você está sendo abençoado, você vai abençoar uma outra pessoa também compartilhando esse vídeo. Então manda para sua mãe, para seu tio, para o cachorro, para quem você quiser. Valeu? Thomas, então assim, cara, apresente isso aí pra galera. E assim, pra gente começar, conta um pouquinho, cara, como é que você começou, porque você não começou num lar evangélico, né? Não comecei no evangelho. E desse processo que você passou até o processo onde que você conheceu Jesus, mano. Pessoal, que Deus possa abençoar a vida de todos que estão vendo e ouvindo esse vídeo. Pessoal, me chamo Thomas, moro aqui no bairro Carapina já faz alguns anos, praticamente a minha vida inteira. Tenho uma esposa chamada Cara e tenho 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Olha, André, sobre a pergunta que o André fez para contar um pouco sobre a minha história, pessoal, eu vivi no mundo do crime por muito tempo. E o mundo do crime, para mim, trouxe muito sofrimento e muita dor. Eu confesso que os momentos de prazer, os momentos de luxúria que eu vivi no mundo do crime não se compara ao sofrimento que eu recebi. Entende? O sofrimento foi muito maior do que aquele prazer que um cigarro de maconha pôde trazer para a minha vida. O sofrimento que eu passei no mundo do crime foi muito maior do que um prazer de uma carreira de cocaína que eu cheirava com os meus amigos praticamente todos os finais de semana. O sofrimento que eu passei no mundo do crime foi muito maior do que as bebidas que eu bebia, do que as farras que eu curtia. Eu não nasci num evangelho para responder a sua pergunta. Você nasceu, tipo, num ambiente onde que todo mundo ali não tinha conhecimento nenhum de quem era, não sabia quem era Jesus, né, mano? Não sabia quem era Jesus. Família totalmente, assim, desestruturada, né, mano? Isso. Meu pai, ele tem um tio, que também é o meu tio, que era adventista. Esse tio chamado Neemias, que inclusive até morreu, ele já chegou a falar de Jesus Cristo para o meu pai. Mas só que o meu pai ele tinha muito medo das coisas de Deus e até evitava as coisas de Deus, porque eu não sei o que o inimigo ou o que colocaram na mente dele que fazia ele ter medo da igreja, fazia ele ter medo de ouvir a palavra de Deus. E daí ele, pelo fato dele ter esse receito, ele acabava criticando, e tipo assim, essas paradas que chegavam de Jesus para ele mandava ir para casa daquele lugar mesmo, Isso, né? Ele criticava, se afastava. Ele tinha uma visão muito contrária sobre igreja, dizia que pastor é ladrão, que os irmãos que estão na igreja não são sérios com sinceridade. Então a visão dele sobre igreja era essa, não tem? Para ele a gente está só camuflado por fora, mas a gente não é de Deus verdadeiramente. Então para ele essa é a visão dele de igreja, entende? Isso fazia ele evitar as coisas de Deus e viver a vida da forma que ele vivia. E você nesse fogo cruzado, né, mano? E nesse fogo cruzado. E do outro lado da corda, sua mãe. Do outro lado, minha mãe. Minha mãe foi viciada em baralho, bingo, em jogos de azar por muitos anos, entende? Por muitos anos. Inclusive o relacionamento do meu pai com a minha mãe não era um relacionamento muito bom. Porque minha mãe trabalhava de 7 horas até praticamente 5 às 6 da noite. E quando ela chegava do serviço, ela ia em casa, tirava a roupa e muitas vezes nem fazia isso. E já ia pro bingo, já ia pro baralho.
e saí ali numa faixa de 10, 11, já teve dias de chegar 1 hora da manhã dentro de casa. Então, uma mulher que saía às 7 da manhã e chegava 10, 11, até 1 hora da manhã, o relacionamento que meu pai tinha com minha mãe era um relacionamento, não era um bom relacionamento. Não tinha diálogo, não tinha comunhão, não tinha aquela mesa de sentar e se reunir e bater um papo. Isso influenciou muito no nosso caráter, entende? E vocês não receberam. Quando sua mãe chegava em casa, você já estava bodando há muito tempo, né? Já tá bodando, dormindo. Aí não tinha, sabe, Amor, essa comunhão, então isso afetou no meu caráter, porque eu também passei a ser uma pessoa dura, rígida, como meu pai era, passei a não me relacionar muito bem com as pessoas, e isso, por um lado, me influenciou a conhecer o crime, entende? Porque eu senti dentro de mim um vazio. E qual era o vazio que eu sentia? A falta de relacionamento, entende? Eu queria ter um relacionamento maior com os meus pais, eu queria ser uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, de me relacionar mais com as pessoas que estavam ao redor, mas só que o meu caráter foi forjado dessa forma, entende? O meu caráter foi forjado de ser uma pessoa mais presa, de ser uma pessoa mais no meu canto, de ser uma pessoa mais tímida, mais vergonhosa, de ser uma pessoa que não tem muita comunhão. Porque dentro da minha casa eu não tinha essa comunhão com os meus pais. E eu não tinha um exemplo de uma comunhão verdadeira entre meu pai e minha mãe. E pelo fato de seu pai não passar, porque a pessoa ela só pode dar o que ela tem. Isso. Então seu pai tinha recebido esse monte de lixo, talvez que os pais dele também passaram para ele, e despejou esse monte de lixo em cima de você. E eles te forjaram, em vez de ser flechas, né? Ser flecha, foram forjadas a ser pessoas totalmente duras, totalmente ruins, pessoas ruins, né? Totalmente diferente da identidade que Deus, ele sempre sonhou para nós que foi uma identidade de imagem e semelhança, né, mano? E aí, pelo fato de a falta de sabedoria dos pais, acabou impregnando em você, roubando a sua identidade e formando esse monstro, né, mano? Isso, cara. Isso mesmo. E, cara, eu me lembro que o meu primo, inclusive, ele tá até envolvido até hoje, mas não com a mesma intensidade no crime. Eu me lembro que uma certa vez a gente tinha uma amizade muito boa. Ele não mexia com droga, eu não mexia com droga. A gente era crianças que, aparentemente, a gente não tinha uma maldade do que era a vida, entende? Eu me lembro que um certo rapaz chamou meu primo para fumar um baseado. Esse meu primo, por crescer solto na rua, não ter um acompanhamento dos pais, vivia só nas ruas, ele acabou indo de curiosidade para experimentar. Quando ele foi de curiosidade para experimentar aquele cigarro de maconha, ele achou muito legal aquela onda. O barato era muito bacana, sabe? Diz ele que quando ele fumou o primeiro baseado, ele sentiu um prazer diferente, uma alegria. É como se ele se desligasse do mundo que ele estava vivendo, da realidade, e ligasse em uma outra dimensão, entende? Uma dimensão totalmente diferente daquilo que ele estava vivendo. E para ele, isso foi muito bom, entende? Para ele isso foi muito bom, porque a vida dele foi conturbada. Não teve o apoio dos pais, o pai dele morreu, a mãe dele já ficou presa, era envolvida em macumbaria, não tinha muita intimidade com os filhos ficavam de um lado para o outro, morava com o vô uma vez, morava com o tio. E quando ele fumou o primeiro baseado, ele se desligou daquela realidade que ele viveu durante todo aquele tempo, entende? E para ele aquilo foi muito bom. Aí ele chegou empolgado um dia para mim e falou assim: Thomas, rapaz, eu experimentei algo ali muito bacana mesmo, e eu queria te convidar a experimentar também. O cara falou que tal hora, era 7 horas da noite, 7 horas da noite ele vai estar lá, moço. E ele pediu para te levar ao celular. Aí eu fiquei com aquilo, vou, não vou, pensei nos meus pais, pensei em todo mundo, vou, não vou, vou, não vou. Mas só que dentro de mim cresceu uma empolgação, sabe, uma curiosidade de experimentar aquele barato. Falei, poxa, rapaz, só uma bolinha, só uma experimentada só, não vai, acho que não vai fazer tanta diferença assim. Depois eu desvicio rápido. Só um tapa. Só um tapinha, Maurício, só um tapinha, acho que... Só um tapinha não dói. Só um tapinha não dói. Só um tapinha não dói. Aí esse tapinha, rapaz, me custou muito caro. Aí nós fomos, chegamos lá, mas o cara já tava... O cenário já estava todo preparado. O rapaz já tinha enrolado o baseado, já estava tudo preparado.
tudo preparado, até os tijolinhos no cantinho estavam preparados para a gente chegar e sentar. É uma coisa, eu vou falar que você só misericórdia. Beelzebub mesmo. É do Beelzebub. Até os 2 tijolos, o meu e o Yuri tava ali já preparado para a gente chegar, sentar e desfrutar daquilo que estava preparado para a gente. Sentamos e aquilo estava no meu coração medo, mas por outro lado também uma emoção, um sentimento bacana de conhecer algo que eu ainda não tinha conhecido, mas que eu já tinha ouvido falar muito, porque o convívio que eu tinha com algumas pessoas aqui no morro me fez entender e compreender que muitas dessas pessoas já tinham usado e já me falavam sobre isso. Aí eu fui e fumei aquele barato, primeiro baseado que eu fumei. E quando eu fumei esse primeiro baseado, André, foi algo, como eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje, para mim naquele momento foi muito bom, porque eu me desliguei da realidade que eu estava vivendo, entende? Seu pai, da Do sua meu mãe, pai, da minha mãe. Você passava dentro de casa ali. Isso. E aí o sentimento é que você se sentiu ali acolhido, né? Acolhido. Poxa, rapaz, eu olhava pro rapaz que tinha enrolado o baseado, aquela alegria ali rindo pra gente, o meu priminho naquela risaiada, todo eu rindo ali, naquele momento ali, entende? Aquela comunhão que eu tava tendo com eles, fumando aquele baseado, preencheu o vazio que estava dentro do meu coração pela falta de comunhão que eu não tinha dentro de casa. E pela falta de paternidade, né, mano? Pela falta de paternidade que eu não tinha. E aquilo foi bom demais, aquilo me trouxe uma empolgação e uma alegria tão grande que eu já estava planejando o próximo baseado que nós íamos fumar. Já estava planejando, rapaz, nós temos que fumar outro baseado. Aí já marcamos um outro e fumamos nos primeiros dias. Meus pais não perceberam, entende? Não perceberam. E já marcamos um outro dia para a gente chegar, para a gente fumar, e no outro dia fumando, e no outro dia fumando, e foi assim sucessivamente. Mas chegou um tempo que o rapaz, ele chegou para a gente e falou assim que já não dava mais para ele colocar para a gente um baseado para fumar. Que a gente deveria fazer uma correria para conseguir arrumar um baseado para a gente começar a fumar, entende? E ele pegou para a gente e falou que já não dava mais para ele só colocar, que nós teríamos que fazer uma correria para a gente poder ter, para a gente se manter e poder também colocar para ele fumar, entende? Aí foi nesse ponto que eu comecei a me aprofundar mais no mundo das drogas até chegar no mundo do crime. Porque um vai puxando o outro, né, Tom? Um abismo foi puxando o outro. Eu me lembro que no começo meu pai não percebeu, porque meu pai, acredito que na cabeça do meu pai e da minha mãe, nunca passou que o filho dele, que ele havia criado, iria fumar maconha, iria se envolver com essas coisas erradas, não tem? Na mente do meu pai, na mente da minha mãe, nunca foi passado isso. Inclusive, eu lembro que minha mãe sempre falava comigo, Thomas, por mais que não tinha tanta comunhão, tanta intimidade, tanto relacionamento, mas minha mãe e meu pai, eles nunca deixaram de me aconselhar, nunca deixaram de chegar em mim e me tentar implantar na minha mente o que é a vida, o que é viver de verdade. Entende? Minha mãe falava, filho, olha, eu gerei você durante 9 meses no meu ventre. No começo, quando eu era pequeno, ela trabalhava de faxineira, depois ela foi trabalhando, arrumou uma profissão, começou a trabalhar de cabeleireira. Ela falou comigo assim, olha filho, para sustentar você, eu tive que sofrer humilhações como faxineira. Para colocar comida para você comer. Aqui nesse prato, eu tive que sofrer abuso de faxineira, sofrer abuso de patrão. Eu tive que ser muito humilhado. Passei por muitas coisas para poder sustentar, para poder criar vocês. Então, o meu desejo para você é que você cresça e se torne um homem de caráter, de personalidade, um ótimo pai para os seus filhos, um ótimo marido para sua esposa. E digo mais para você. Eu quero que você seja um excelente trabalhador, que você estude, que você forme na faculdade e que seja um homem exemplar para a sociedade que você vai viver. E ela sempre falou para mim essas palavras, entende? Ela sempre expôs para mim o sonho que ela tinha para a minha vida. E quando eu comecei a fumar um baseado, André, quando eu comecei a fumar uma maconha, eu tinha um relacionamento mais forte com a minha mãe. Eu comecei a chegar dentro da minha casa, eu tinha até comprado um colírio para pingar nos meus olhos, para que ninguém percebesse que eu estava fumando. Quando eu comecei a chegar dentro da minha casa, eu chegava dentro da minha casa e olhava dentro dos olhos da minha mãe. E ela olhava com aquele olhar inocente
sem saber o que estava acontecendo, olhava para mim, eu olhava dentro dos olhos dela e via na minha memória todas as palavras que ela tinha dito para mim. Todos os sonhos dela para a minha vida vinham na minha memória. Tudo que ela tinha falado, das humilhações que ela passou, do sofrimento para mim gerar, para nascer um filho homem, de tudo que ela tinha falado comigo, veio tudo na minha mente, naquele momento. Aí aquilo me trouxe um pouco de vergonha. Aí quando eu olhava para os olhos dela e lembrava de tudo que ela tinha falado comigo, eu desviava o olho e ia para o meu quarto e começava a me esconder. Eu estava começando a me tornar dentro da minha própria casa, parece algo até estranho, mas eu estava me tornando dentro da minha própria casa um criminoso, sabe, um fugitivo. Eu estava me tornando um fugitivo, eu estava me escondendo dos meus pais. Entende? Quando eu fumava um baseado na rua e chegava dentro de casa, e quando eu lembrava de todos os conselhos dos meus pais para a minha vida, eu começava a me esconder, porque eu tinha medo deles descobrirem que o filho que eles haviam criado se tornou um marginal, se tornou um usuário de maconha. Isso me trouxe uma vergonha, eu me escondia, hoje eu lembrei de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou com o Senhor. Em vez de correr para Deus, eles correram de Deus. Né? Eles correram de Deus, veio ter chegado no Senhor e ter falado, Senhor, pequei. Porque a situação poderia ter sido diferente, né, mano? Você fala, sua mãe, estou envolvido aí numa onda, e isso também é erro de muitos filhos, porque às vezes, com medo da reação do pai, em vez de chegar e ser transparente, e ser claro para o pai, está acontecendo isso aqui, eu não estou sabendo lidar com isso aqui, me ajuda, entendeu? Preciso buscar um profissional, preciso buscar alguém, preciso pedir oração, sei lá. Mas em vez de correr para quem realmente pode ajudar, a gente corre dessa pessoa, né? A gente corre. Adão, em vez de correr para Deus, correu de Deus. A situação poderia ser muito diferente se ele tivesse corrido para Deus, né, mano? Isso é verdade. Se eu tivesse chegado aos meus pais e confessado o meu erro, o meu pecado que eu tinha cometido, a história poderia ser muito diferente. Tudo iria mudar, entende? Mas só que na minha mente, se eles soubessem o que eu estava fazendo, você ia perder ia perder o meu lar, entende? Ia ser pior do que eu chegasse, confessar para eles o meu erro, ia ser pior do que eu não confessar. Então eu preferi não confessar, com medo de confessar e ser pior. Tinha receio de tomar um couro, tinha receio de ser colocado de castigo, tinha receio de ouvir algumas palavras de estou decepcionado com você, não era isso que eu sonhei. Entende? Eu tinha medo de ouvir tudo isso, então eu preferi me esconder, me ocultar, do que chegar para eles e falar para eles o que realmente estava acontecendo comigo. Aí eu me lembro que não ficou só no cigarro de maconha. Eu comecei a cheirar cocaína. Entende? O cigarro de maconha chegou em um determinado momento que o cigarro de maconha, para mim, não estava preenchendo totalmente, entende? Porque eu estava tendo um convívio diferente do que eu tinha antes. Uhum. Antigamente eu tinha um convívio com pessoas que não usavam droga. Eu tinha um convívio com pessoas boas, entende? Mas quando eu comecei a fumar maconha, o meu convívio mudou. As minhas amizades mudou. Aí eu lembrava sempre do meu pai, que mistura com porco, farelo come, entende? Então eu estava comendo outra coisa, eu estava alimentando a minha mente de outras ideias que eu não alimentava antes. Quando eu estava com a minha galera, com a minha tropa, com a minha galerinha antigamente, era videogame, era PlayStation. Era o PCM, primeiro comando amarelo já? Primeiro comando amarelo já. Era videogame, era computador, era YouTube, era Counter-Strike. O meu papo era isso, porque eu era muito viciado nessas coisas, entende? Mas quando eu comecei com o baseado, o papo mudou. As conversas, as ideias, os projetos, era tudo diferente, entende? Era maconha, era droga, era sobre roubo, assalto, tráfico de droga, mulheres, prostituição, era sobre os prazeres dessa vida, entende? E aquilo eu comecei a alimentar a minha mente com outras ideias, com outros pensamentos. Eu comecei a ver coisas que eu não via quando eu estava vivendo antes de eu fumar maconha. Porque, na verdade, mano, a maconha, ela ativou essas coisas em você. Você começou a fazer a utilização disso aí já não estava dando mais para preencher esse vazio que estava dentro de você. Não, eu preciso de mais coisa, eu preciso preencher com mais coisa, preciso de mais. E aí você já começou a fazer o corre, já começou a buscar fazer isso. Tudo para preencher, porque aquela onda anterior já não estava dando mais, né? Isso, André. Era isso aí mesmo. Eu estava sentindo um vazio, porque a galera que eu estava andando,
Eu achava que a galera era muito legal, entende? Eles falavam sobre crime, sobre arma, sobre mulher. Fiquei com uma mulher ontem, rapaz. E a mulher tá dando moral, e fumei um baseado, um cigarro, e droga, e dali, droga ali. Aí eu comecei, falei, poxa, rapaz, essa galera que eu tô andando é muito legal. Então, pra mim enturmar com ela, eu tenho que começar a fazer o que eles estão fazendo, entende? Eles não estão só fumando baseado. Eles estão praticando não somente isso, mas estão andando armado, estão roubando. Eles estão aprofundando. Então, para mim poder me enturmar com essa galera, para mim ser legal, então eu vou começar a fazer o que eles fazem. Eu não vou ficar sendo cigarro de maconha. Eu vou cheirar cocaína igual eles fazem, cara. Eu quero ser legal. Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Rapaz, uma vez nós fomos naquela onde o Kenny mora naquela bola d'água ali, aí tá tipo um sofá ali, pô, não sei se você lembra disso. Acho que eu lembro, Acho que eu lembro desse sofá. Aí tinha um galerão ali, Rapaz, nós chegamos ali dentro ali. Eu acho que eles estavam tão doidos. Tão doido ali dentro, que nós fomos chegando, mas pra falar da palavra de Deus, só que chegou a turma. E parece que eu tava na frente. Aí todo mundo espalhou. Aí você fez assim, você tava com esse cara de assim, O que tá acontecendo? Por que tá aí? O que é isso? Não, moço, nada não. Não, Você lembra disso? Não. Orgulho. Minha, igual um japonês. A gente até lá na capital. Você lembra disso? Você lembra disso? Mulherado veio das artes, eu lembro. Cara, que doideira, né, velho? Que loucura, André. Essa era a minha turma que eu andava antigamente, entende? E o papo que nós estávamos tendo ali era só esses papos, cara. Era sobre crime, sobre mulher, sobre drogas, sobre bebida, sobre festa, sobre rock, porque a gente chama o rock hoje como as festas, entende? Era sobre isso, isso estava me empolgando, rapaz. E eu estava criando na minha mente outras expectativas, entende? Eu queria ser legal para as garotas, cara. Eu queria me vestir diferente, eu queria falar diferente, entende? Eu queria ser diferente, eu queria ser como eles, entende? Queria ser respeitado. Queria ser respeitado, queria que as pessoas que outrora não me davam tanto valor, me humilhavam, desfaziam de mim, começassem a me olhar diferente, entende? Rapaz, não vou mexer com o Thomas não, porque o Thomas está diferente, o Thomas está envolvido com esses caras aí. E isso, na mentalidade, às vezes a gente não pensa, né? Mas com um revólver na mão, a gente não... O negócio ninguém, as pessoas fazem por medo, né? Isso. Imposição. Aí eu comecei a cheirar cocaína. Quando eu comecei a cheirar cocaína, eu já entrei num estágio diferente, porque a cocaína era diferente do baseado. O baseado eu conseguia controlar, entende? Eu conseguia ter um controle sobre aquilo ali. Mas quando eu comecei a cheirar a cocaína já tomou o comando da minha mente, da minha vida, entende? Eu comecei a ser governado e comandado pela cocaína, pela droga. Por quê? Porque a cocaína, cara, é uma droga que você usa e você quer mais, entende? Você não está satisfeito e contente com somente aquela quantidade. Você usa aqui agora e dá vontade de você usar mais, não dá vontade de parar. E eu usava cocaína e dava vontade de usar mais, ia usando, e como eu tinha 14 anos nessa época, e eu não trabalhava, não tinha dinheiro para poder sustentar o meu vício, eu comecei a tomar algumas atitudes dentro da minha casa. Foi aí que os meus pais eles começaram a descobrir que eu estava envolvido com as drogas. Eu comecei a roubar dentro da minha casa, entende? Quando meu pai deixava um dia 10, 20 reais em cima do rack, eu ia lá e pegava para usar droga. Eu lembro que meu pai tinha um cofre cheio de moeda, tinha bastante moeda, ele deixava no canto. Você estourou um pouco. Eu estourei o porquinho dele, porquinho era um cachorro assim, mas eu arrebentei aquele ali, e todo dia eu ia lá e pegava 20 reais de moeda. Ia 20 até chegar ao ponto de esvaziar. Eu cheguei ao ponto de pegar telefone, meu pai vendia telefone, então eu tinha muito, era 10 telefones. Eu ia lá e pegava um, vendia para os caras da boca, para me ter o quê? Para me ter a droga, para me usar. Para alimentar esse vício. Para alimentar o vício. Aí sabe o que estava acontecendo? Meu pai descobriu. Meu pai descobriu que eu estava usando droga e começou a viver um conflito dentro da minha casa, entende? Meu pai
me chamava para corrigir. Meu pai era aquele homem mais bruto que ele não sabe chegar, a gente bater um papo. Ele era já um cara que chegava, já tinha enquadrado e dependendo do que acontecesse, já metia o porrete, já metia o pau, entende? Ele começou a me enquadrar e conversa vai, conversa vem, começou a me bater por causa disso. E isso estava fazendo eu criar uma revolta dentro do meu coração, sabe? Eu acredito que era o próprio diabo, entende? Que estava colocando no meu coração que o meu pai... Contra o seu próprio pai, né, cara? Contra o meu próprio pai. Porque a mentalidade é o seguinte, se eu pegar ele, eu vou matar ele. Eu vou matar, meu pai não pode ficar me batendo. E a galera que eu tava andando era uma galera que não levava desaforo pra casa. Sim. Era uma galera que E empinava... fazia tudo pra ser respeitado, né? Pra ser respeitado. Então eu tava andando com essa galera, eu tava alimentando minha mente dessas ideias, entende? Não vou levar desaforo pra casa, não vou ser humilhado mais, não vou baixar a cabeça pra ninguém mais e pronto, acabou. E quando meu pai começou a me bater, na minha mente o inimigo colocou até mesmo meu próprio orgulho, não tem? Porque eu tava alimentando muito meu ego, meu orgulho. E na minha mente eu comecei a imaginar o seguinte, poxa, meu pai tá me batendo, meu pai tá fazendo isso comigo, eu não vou aceitar isso não. Eu comecei a criar um ódio, entende? Comecei a ter um conflito com ele. Eu comecei a ser inimigo do meu pai. Chegou algum momento que você partiu pra cima dele também? Não. Quando eu estava na casa dele, não. Ele me batia, mas eu era inimigo dele. Eu já não tinha aquela intimidade, não chegava perto dele, não conversava, não desabafava nada com ele, entende? Era como se eu e ele fossem inimigos dentro da própria casa. Eu chegava, entrava dentro de casa, passava perto dele e não falava uma palavra. Tinha um momento que ele chegava e falava uma coisa comigo, mas eu ficava sempre em silêncio, entende? Eu tipo me calei pra ele. Ele ficou como uma pessoa indiferente pra você. Indiferente. Ele como uma pessoa ali, um estranho da rua ali, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E esse desprezo que eu tava dando pro meu pai foi algo tão ruim pra ele, porque meu pai nunca havia passado por aquilo, entende? Foi algo tão ruim aquele desprezo que eu tava dando pro meu pai, que ele não tava sabendo lidar com aquilo, entende? Porque o desejo do meu pai, pelo que eu ouvi ele falar, era ter comunhão com o filho, intimidade. Só que ele não sabia como ter isso, entende? Ele não sabia como se aproximar de mim, como ter intimidade comigo. Então a gente não tinha tanta intimidade. Mas esse era o desejo dele. E antes de eu usar as drogas, eu ainda conversava com ele um pouco. Mas quando eu comecei a usar a droga, acabou, André. Aquele convívio, aquele relacionamento, acabou, rapaz. A gente virou inimigo. E minha mãe ficou como o mediador entre nós dois ali, entende? Quando eu arrumava um atrito com meu pai, uma confusão, meu pai me batia, eu ficava estressado e saía de perto, minha mãe vinha e conversava comigo, meu filho, isso, meu filho, aquilo. Aí, André, na cocaína, cara, eu passei a ficar muito envolvido com os caras. Aí o pessoal que tinha um problema de rivalidade, de gangue, com a gangue que eu ficava muito enturmada, começou a me observar com os olhos diferentes, entende? Porque você estava inserido ali. Eu estava inserido. Eu não dava tiro. Eu não andava armado. Até naquela época. Só pelo fato de você estar ali. Só pelo fato de eu estar ali envolvido com eles, daquele envolvimento, rapaz. Eles me chamavam, a gente usava droga junto, a gente bebia junto. Só de eu estar envolvido no meio deles, não tem? Já começou os rapazes que tinham uma rivalidade com esse pessoal, já começou a me observar com olhos diferentes. Na visão desse pessoal, eu já estava envolvido na criminalidade com esses caras e eu já não era de confiança, entende? Já não se conhecia. E eles já começaram a te analisar com os outros olhos já, né? Com outros olhos. E aí vai uma dica para você que está assistindo a gente. Ah, mãe, pai, vocês não sabem o que vocês estão falando quando o pai pede para você tomar cuidado com relação a pessoas, vamos usar. Olha só para você ver. Ele não dava tiro, ele não estava envolvido em questão de atrito, mas pelo fato dele estar no meio, ele foi associado como um dos. Como um deles. Então, deixa eu falar com você, a Bíblia fala só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, você é hoje o resultado de pessoas que você está convivendo. Você quer mudar, cara? Você precisa trocar o seu campo de amizade. Você precisa trocar suas amizades. Por quê? Porque você está se tornando como eles. Isso. É disso que eu estava me tornando. E aí eles se confundiram, você começaram a te enxergar com outro olhar. O pessoal das outras áreas estava... Começou a me enxergar com outro olhar. Como você falou, meu pai ficou sabendo que eu estava envolvido, ia atrás de mim, me pegava.
me batia Nossa, perto que legal, deles. assim, do seu coração apanhasse no público assim, expulso, assim, Era muito ruim. Nossa. Estava criando um ódio no coração porque meu pai me batia na frente dos caras. Batia, chegava em casa, me dava pra me falar, pra me sair do meio deles e tal. Aquela coisa. Os caras começaram a mandar recado pra mim. Parava meu pai, falava que era pra me sair do meio, senão eles iriam subir, ia dar tiro. E se eu tivesse no meio dos caras, eles não iriam se portar e falar, sai do meio, Thomas. Eles iriam atirar em mim, eles não iriam se portar com isso. Aí o que aconteceu? Eles começaram a mandar recado para mim se afastar do meio. Mas só que eu não me afastei, entende? O diabo colocou uma venda dentro dos meus olhos que eu... Aí você foi pra cima mesmo. Eu continuei. Aí os rapazes, esses caras, começaram a colocar coisas na minha mente. Falaram assim, olha, Thomas, a partir de hoje, rapaz, você já tem guerra com esses caras. Já mandaram recado para você, já falaram que se vir aqui, eles te pegarem no meio, vão te matar. Então é o seguinte, você já é guerra deles. Agora você não pode andar sem uma arma na cintura. Eu vou começar a deixar essa arma com você. Para caso, se algum dia os caras vierem aqui, você atira. Para você não morrer, você vai ter que matar. Aí eles começaram a deixar a arma comigo, eu levava a arma dentro de casa, meu pai não sabia. Que fossa que o inimigo te meteu, hein, mano? Me meteu numa fossa, cara. E isso foi me aprofundando cada vez mais. A minha mente já mudou totalmente. Aí você foi um animal, tipo assim, todo lugar que você andava, você já andava já grilado, né, mano? Tipo, ô, mano, se vacalhar aqui, eu já acerto bala, já derrubo um aqui. Eu já derrubo um aqui. E isso já foi criando no meu coração um ódio. Aquela pureza que eu tinha, eu já não tinha mais, entende? Aquelas conversas que eu tinha com as pessoas que estavam ao redor, eu já não tinha mais. Aquele papo que eu bati com aquela galera que andava comigo antes das drogas, eu já não batia mais porque eles se afastaram de mim, entende? Os próprios pais deles olharam e falaram assim, olha, não fica perto do Thomas não, porque o Thomas, ele é envolvido com droga, fica andando armado, então se afasta dele. Houve uma certa feita que eu cheguei num primo meu. Esse primo meu, inclusive, ele vem da igreja, o Aron. Sei. O Aron. Eu cheguei no meu primo Aron para bater um papo, rapaz, ele falou comigo que a mãe dele tinha aconselhado ele a não estar andando comigo, a não ficar se relacionando comigo, inclusive até proibiu ele de fazer isso. Porque as minhas amizades, as minhas atitudes, não tem? Eram atitudes muito ruins e que ela não queria o filho dela envolvido com isso. E que não tá errado, né, mano? E ela estava certa. Ela tava protegendo. Estava protegendo o filho. Só que naquela época eu não entendia isso. Mas só que hoje eu entendo que o quê? Que os pais estavam certos em não permitir com que os filhos deles andassem com ele. Porque eu era uma má companhia para eles, Você André. não estava percebendo o que você tinha se tornado, o monstro que você tinha se tornado. Eu me tornei um monstro. Aí, com o passar do tempo, os rapazes entrou na minha mente o quê? De ir atrás dos caras. Entende? Com as drogas que eu estava usando, com o convívio. Ela, tipo assim, te dá uma coragem maior, mano, de você ir fazer a parada. Dá uma coragem quando eu usava droga. Parece que eu saí da realidade, eu perdi o medo. O medo que eu tinha de morrer, o medo que eu tinha de tomar um tiro, sumia, entende? Eu começava a ter uma coragem surreal. Parece que o meu corpo, a minha mente era controlada. Sei lá, pegar um revólver e matar alguém, entende? Eu comecei a fazer isso com o passar do tempo. Comecei a descer, comecei a dar tiro em pessoas. Aí eu já entrei num lamaçal que já estava atolado, até o pescoço. E como é que é, Thomas, essa sensação, cara? O que o inimigo coloca quando você tá ali dentro daquela área ali que você não pode estar, mano? Pra tipo assim, nossa, eu vou tirar a vida de alguém. André. Só o ódio que vem na sua mente? É só o ódio, André. Olha que interessante, rapaz. Eu alimentava de um ódio que muitas vezes não era algo que eles fizeram comigo, entende? Era algo que foi feito com um rapaz que estava ali comigo na bebida, na zoeira. As raposas antigas, né? Isso. Aí chegava e falava comigo, rapaz, fulano de tal fez isso. E naquele momento, com o calor da emoção, aquilo entrava na mente e eu abraçava aquela ideia e ia, entende? E tem muita gente que está no mundo do crime sem saber por que está ali dentro, né? Porque as raposas antigas tiveram suas tretas, aí os caras abraçam aquilo ali. E vai. Aí, cara, aí eu comecei a ter. Aí eu
passou um tempo, minha mãe me tirou daqui, fui para um outro lugar. Depois de um ano, voltei de novo. Agora vai entrar no ponto bacana do meu testemunho. Foi quando Deus começou a me pegar por dentro. Eu comecei a entrar aprofundado no mundo do crime. Eu tive um sonho, eu estava lá em Vitória, curtindo uma praia com a minha mãe. Minha mãe não desistiu de mim. Mesmo eu estando no crime, mesmo eu estando envolvido, a minha mãe e o meu pai não desistiu de mim. Por mais que meu pai tinha aquele jeito de brigar, de bater, de espancar, mas eles não abriram mão, entende? Pagavam um custo, eles não estavam investindo em mim, esperando que eu fosse der algum resultado. Aí eu olhei na praia, eu tive um sonho, que o céu se abriu, uma nuvem negra, com uma cor vermelha descia, não tem? E me pegava e me derrubava, e o céu fechava para mim. Entendi? Eu morria. Aí eu acordei chorando. Falei com a minha mãe um sonho que eu tive. A minha mãe falou assim: olha, filho, esse sonho que você teve é para você sair fora do crime. Se você continuar no crime, você vai morrer. Deus está te dando um sonho para te alertar. Sai disso, meu filho. Isso não é vida para você, não. Ela me deu conselho. É os conselhos que ela sempre dá: ser um jovem bonito, tem tudo pela frente. Então, se você quiser, seu pai paga um curso para você, tem os estudos, você tem um futuro brilhante, mas você tem que sair. Mas só que aquilo não entrou na minha mente. Eu voltei para Valadares, comecei a ter um relacionamento com uma mulher. E eu estava tendo, inclusive, um certo dia, eu estava namorando com essa menina ali no bar da Dona Sônia. Subiu dois rapazes, com uma touca assim na cabeça. Esses dois rapazes subiram, entende? Para me pegar, só que eu não sabia. Eu no bar namorando, aquele trem todo, aquela fera, aquele som, bebida, droga. E eu olhei com a menina, rapaz. Os dois rapazes subiram. O primeiro parou em cima e o outro parou mais em... O primeiro parou mais em cima, perto de mim, o outro parou mais do lado, mais embaixo um pouco. Me cercaram no beco. O rapaz olhou e falou assim: olha, sai de perto dela aí, de perto dele. Ele falou para a menina que eu estava namorando: sai de perto dele aí. Quando ele falou, naquele momento, minha ficha caiu. Eu falei: poxa, agora o que vai ser de mim? Eu vou morrer aqui. Eu peguei a menina e joguei para um lado. Quando eu joguei para o lado, eles assustaram. Eles pensaram que eu iria arrancar um revólver para atirar, mas não foi assim, eu estava desarmado. Eu pulei no meio-fio em cima desse rapaz. Quando eu pulei, o rapaz me deu um tiro aqui nas costas. Eu senti a camisa mexendo de um lado para o outro e a bala entrando. Não doeu, porque o meu sangue estava quente. Mas eu senti uma queimação entrando, cortando a minha pele. E a blusa balançando. Eu pulei atrás do rapaz, o outro rapaz me deu um tiro. De 1,5 centímetro a 2 centímetros da minha coluna. De revólver 38. Me deu. Pau! Eu senti. E pela misericórdia de Deus eu ainda consegui descer. Fui correndo, tomei um outro, atravessou minha perna. E desci, bati a ponta do dedo no meio-fio. Arranquei unha com carne e fui descendo. Quando eu desci, eu virei a esquina. Rolei no barranco ali do buracão, no mirante ali, olhei, caí lá embaixo e levantei. Quando eu levantei naquele momento, eu não consegui acreditar que aquilo havia acontecido comigo. Porque quando eu estava envolvido no mundo do crime, eu sempre ouvi e sempre vi pessoas morrendo, pessoas sendo alvejadas por tiro, pessoas perdendo a vida no crime, pessoas sofrendo várias agressões. Eu sempre vi isso e ouvi isso, mas só que quando aconteceu comigo, eu não conseguia acreditar. Que era com você, né? Porque pra mim isso só acontecia com as outras pessoas, comigo não ia acontecer, entende? E quando eu tomei aquele tiro, eu parei assim, tava de noite, falei: poxa, eu fui alvejado? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Para mim nunca ia acontecer isso comigo. Eu levantei minha blusa e percebi que o tiro que pegou em mim, ele trouxe um inchaço muito rápido para minha barriga, estava muito inchado e o sangue estava esguichando, sangrando muito. E minha mão sujou quando eu levantei a camisa. Aí eu, com a mesma mão, falei assim: vou passar a mão na cabeça para ver se eu estou mexendo na cabeça. Só com a mesma mão que eu passei aqui atrás, eu passei na cabeça e olhei e vi a mão suja de sangue, pensei: não, que eu tinha na cabeça, agora eu morro mesmo. Eu fui subir no buracão
Eu estava ali no Vale da Sombra da Morte. No Vale da Sombra da Morte. Para mim não tinha acabado, não tem? Eu só pensava assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Para mim não dá mais. E aquele medo, aquele pavor, eu nunca tinha sentido aquele sentimento. Era o sentimento que eu estava sentindo naquele momento novo. Era um medo de uma morte que eu sentia que estava próximo de mim. Entende? Eu não estava ali porque eu não queria morrer. E subi, graças a Deus, Deus me deu um grande livramento. Porque eu estava fazendo o que era mal aos olhos dele, desonrando meus pais, com um ódio no coração, tentando matar pessoas. Eu não tinha tirado a vida de ninguém. Mas Deus me deu o livramento. Fui para o hospital, voltei, recuperei. Quando me recuperei, aí eu entrei mais a fundo ainda, porque eu comecei a tirar a vida de pessoas. Tirei uma vida de um rapaz que era um grande amigo meu no passado. Mas só que o inimigo foi tão astuto, que fez esse rapaz se tornar o meu inimigo. Um amigo no passado se tornou o meu inimigo no futuro. Tirei a vida desse rapaz, tirei a vida de um outro rapaz. E teve um outro rapaz, eu lembro até hoje, o nome dele era João Vitor, morava aqui no Castelo, na Jaçanã. Eu tive a oportunidade de livrar ele da morte. A vida dele estava nas minhas mãos, assim, eu falo em termos assim, eu tive a oportunidade de fazer algo por ele, entende? De falar em favor dele para ele não morrer. Mas eu não fiz isso, entende? Missão. Eu mexi. Ao invés de eu ajudar, eu falei assim, não, rapaz, não mata ele, não deixa o rapaz quieto aí. E se eu falasse isso, pelo fato não ia acontecer. Não ia acontecer porque eu já tinha tirado na vida de 2 rapazes. Então eu tinha um pouco de conceito na quebrada que eu tava. Porque quando no mundo do crime é assim, se você mata, cara, você tem um respeito, você tem um conceito. Né, entende? No mundo do crime é assim, você só é valorizado por aquilo que você faz. Se você mata, você tem valor. Se você rouba, você tem valor. Se você tem coragem de vender uma droga, não dá prejuízo para o traficante, você tem um valor. Mas se você não tem coragem de matar, de roubar, de vender uma droga e não dá prejuízo, você já não tem valor para o crime te descarta, entende? Porque na lei do crime é assim, cara. Ou você soma, ou você diminui. Se você somar, você tá dentro, cara. Mas se você diminuir, cara, você é pisoteado, você é humilhado, você é descartado, entende, cara? Então, pra mim me sentir aceito ali, eu comecei a querer somar, entende? E fui fazendo essas coisas ruins. Tive a oportunidade de livrar o rapaz, não livrei, o rapaz morreu. Fui preso a primeira vez depois dessas mortes, entende? Fui preso a primeira vez num roubo. Fiquei 11 meses preso. Quando eu saí da cadeia, foi quando eu entrei no processo de conversão. Eu fui preso na cadeia, cara, a vida é outra, o ambiente é outro, a visão é outra, não tem que você ver a realidade do crime. Eu estava sofrendo demais na cadeia. Eu estava com saudade da minha esposa, eu estava com saudade da minha família, eu estava com saudade da minha mãe e do meu pai, mas só que eu não podia ter eles ali comigo. Eu deitava, acordava e eu não tinha eles ali comigo. Eu me lembro que muitas vezes eu deitava, chorava e quando eu acordava no outro dia era a mesma coisa, era o mesmo sofrimento, era o mesmo dia. Entende? E eu sempre endurecendo meu coração com a palavra. Eu me lembro que eu saí. Quando eu saí, aconteceu coisas grandiosas na minha vida. Deus foi começando a trabalhar. Eu me lembro que eu aluguei a casa na mão de um rapaz, um velho aqui no Castelo. Quando eu aluguei a casa na mão dele, pra gente ter ir final do testemunho, porque ele é longo, cara, é muito longo, eu não estava pagando aluguel desse rapaz. Eu não quis pagar aluguel porque chegou no meu ouvido que a casa que eu tinha alugado esse rapaz tinha tomado posse dessa casa que não era dele, era de uma outra pessoa, mas ele usou da malandragem e pegou aquela casa para ele. Aí na minha mente eu falei assim, eu não vou pagar aluguel, porque a casa não é dele. Aí só que esse cara, ele era desviado da igreja, mas sempre ia na igreja, buscava. Ele pegou o meu nome, como eu fiquei sabendo disso? Ele me falou. Pegou o meu nome e começou a orar por mim, levou lá na igreja que ele congregava para o pastor, e Deus falou assim, pastor, está acontecendo isso, ora por essa alma. O pastor sentiu no coração, falou, sentiu no meu coração, depois ele falou tudo comigo, pastor, só sentiu no coração de orar por essa alma. E o pastor começou a orar por mim todos os dias. Aí houve uma certa feita que o pastor disse que na madrugada tinha sido visitado pelo Senhor. O Senhor
falou com o pastor o seguinte, que tinha 5 pessoas que iriam morrer aqui nesse pedaço, na Marajá, na Pedreira, e que eu ia ser um dos primeiros a morrer. E que não era um livramento que ele estava me dando, era um aviso, que se eu não me arrependesse dos meus pecados e mudasse de vida, eu iria descer a sepultura. E ele falou assim para mim ainda, eu lembro até hoje as palavras. Ele falou assim, que da mesma forma que os pecados de Sodoma e Gomorra estavam chegando mal às narinas de Deus, o meu proceder de desonrar o meu pai, de maquinar o mal, de tirar vidas, estava chegando desagradável diante de Deus, e Deus estava no limite comigo já. Então ele me mandou me avisar primeiro para que eu pudesse me arrepender, para que eu não pudesse ser pego de surpresa. Aí ele chegou naquilo, quando ele falou aquilo comigo, um ódio cresceu no meu coração. Sabe por quê? Porque eu achei que esse homem, esse velho, estava usando o nome de Deus para colocar medo no meu coração. E eu não aceitei de jeito nenhum aquilo que ele falou comigo. E pelo contrário, eu queria pegar ele de porrada naquele momento. Eu queria pegar ele de porrada. Mas só que eu não tinha força para levantar as mãos e dar um soco nele. Naquele momento eu saí com raiva, ele percebeu que tem um pouco medo, eu saí. Quando eu saí, na mesma hora, subi aqui na rua Marajá, a sogra do meu tio chegou para mim e falou assim, olha, no mesmo dia, na mesma hora, não tinha passado nem 20 minutos. Ela falou assim, ó, teve um culto aqui na igreja ontem. A irmã me trouxe uma revelação e mandou te falar que tem pessoas que vão morrer aqui. Perdão. Tem pessoas que vão morrer aqui na Marajá. E você vai ser um dos primeiros a morrer. Que não é a mesma coisa que falou. Que não é um livramento, é um aviso, Thomas. Se você não se arrepender, e falou algo que não tinha falado, Deus está com essa sepultura, com a caneta na mão, para escrever. E eu lembro que nessa época, mano, os caras estavam indo da porta da sua casa onde sua mãe mora, ele tava tirando foto lá, né, mano? Tava tirando foto. Esperando. Tipo assim, tanto que Deus estava ali, tipo assim, te guardando mesmo, né, velho? Os caras estavam indo na porta da minha casa. E quando eu vi essa profecia, eu estava todos os dias, sabe qual era o meu pensamento, André? Todos os dias, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, depois de ter usado droga, depois de ter bebido, de ter fumado, enfim, depois de ter usado toda aquela droga, eu olhava para minha esposa, era de madrugada, e tinha vezes que era até o amanhecer. Eu vi minha esposa deitada na cama com meu filho, João Miguel, mas ele era recém-nascido, tinha uns 4 a 5 meses. Eu olhava para ele, aí vi uma tristeza no meu coração. Quando eu colocava a minha cabeça no meu travesseiro para dormir, cara, eu pensava a seguinte coisa, eu lembro até hoje, porque era todos os dias, não foi algo de um dia, foi algo contínuo. Eu pensava assim, como será o dia da minha morte? Como que eu vou morrer? Será que eu vou morrer com um tiro na cabeça como fulano de tal morreu? Se eu morrer com um tiro na cabeça, aí eu começava a me perguntar, será que com um tiro na cabeça dá para uma pessoa se arrepender dos pecados e pedir perdão para Deus? Ou será que eu vou morrer com um tiro no peito, na barriga, nas pernas, e vai dar tempo de eu me arrepender e pedir perdão para Deus e ser salvo? Como será a minha morte? Porque os rapazes que eu tinha problema, todos os dias, como você disse, estavam na porta da minha casa armando, era uma galera. E a minha mente era essa. Como que eu vou morrer? Eu olhava para minha esposa, e aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão invadia minha alma. Todos os dias. Todos os dias. Aí aconteceu algo. Começou a se cumprir a profecia. O primeiro morreu, que foi o Sacaia. Os policiais mataram ele porque ele tinha dito pra gente que no outro, era um domingo, e na segunda-feira iria acordar de manhã cedo, iria colocar as balas dos 2 revólveres que nós tínhamos, que era 2,765, no sol, para quando ele fosse mais tarde, na segunda-feira, ele havia criado um plano. E o plano dele era o seguinte, que na segunda-feira à noite, ele iria dar tiro nos caras. Então ele falou assim, olha, eu vou pegar as balas de revólver, vou colocar no sol para esquentar as balas de revólver, para quando eu for mais tarde na área desses caras, eu sair tudo, não pegar nenhum tiro.
Porque assim, cara, se as balas do revólver tiver gelada, o conhecimento que eu aprendi no crime, não sai. Você pode até tirar, a agulha pode até bater, mas não sai. Mas quando ela esquenta no sol, É dificilmente mascado. dificilmente. Então ele fez esse plano, ele arquitetou esse plano. Maligno isso, né, mano? Maligno. Aí eu falei pra ele assim, deixa que eu faço isso amanhã. E eu falei que eu ia fazer. Mas só que eu não. Ele acordou mais cedo que eu. E fui no lugarzinho lá na Beira-Jato, colocou as balas no sol, as 2, 7,65 do lado, e ficou lá limpando o revólver, as balas no sol. Limpando, passando óleo aqui, passando óleo aqui. Os policiais vieram fazer uma patrulha. Quando vieram, caíram em cima dele. Quando os policiais caíram em cima dele, os policiais deram uma voz. Para! Deram a voz de prisão para ele. Só que ele pegou os 2 revólveres, juntou algumas balas na mão correndo, e subiu correndo. Quando ele subiu correndo, os policiais começaram a atirar nele. Entende? Os policiais estavam no direito deles, porque o Sakai estava armado. Então, no medo ali dos policiais tiraram, eles acabaram atirando. E começaram a atirar, os policiais cercaram, tiraram. Enfim, ele foi alvejado por vários tiros de ponto .40. Não conseguiu resistir. Porque um tiro de ponto .40 estraçalhou dentro dele, estourou tudo dentro dele, perdão. Estraçalhou tudo dentro dele e ele acabou perdendo a vida. O primeiro morreu, Sakai. Eu vendo o exemplo do que o mundo crime gerava para aqueles que estavam nele, mas mesmo assim eu não endureci no coração. O segundo foi o final do esporte. Era um amigo droga meu, entende? Eu lembro a gente fazia discipulado na varanda, todo mundo junto, eu lembro muito. E o Spock era um rapaz que era um falar amigo entre aspas, entende? Porque o amigo do mundo é diferente dos amigos de Deus. Hoje eu tenho uma família, entende? Eu sei o que é ser amigo de verdade. Sim. Mas só que antes, no meu conceito de amigo, para mim eles eram meus amigos, mas hoje eu sei que não é. Eu não era um amigo para eles, nem eles eram um amigo para mim. Ele, cara, era um amigo do dia a dia, entende? Todo dia eu estava na casa dele, a gente usava droga junto, bebia junto, dava tiro junto, a gente planejava junto, batia papo junto. Enfim, era um cara de todo dia a gente estava junto, todo dia colado, entende? Todo dia ali naquela comunhão mundana. Quando o Spock morreu, os meus olhos começaram a se abrir, porque eu vi, cara, com os meus próprios olhos, que verdadeiramente o mundo do crime não prestava. Eu ouvia falar que o mundo do crime não prestava, como Jó. Senhor, eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvia falar que o mundo do crime não prestava, quantas e quantas vezes você mesmo, André, me chegou para mim ali fazendo aquelas células, e falando para mim que o crime não prestava, meus pais, meus tios, enfim, toda aquela galera falou para mim que o crime não prestava. Eu ouvia falar que o crime não prestava. Mas só que quando o Spock morreu, o Sakai morreu, eu estava vendo com os meus próprios olhos que o crime verdadeiramente não prestava, que cara. O próximo seria, a próxima peça desse efeito dominó seria o Sam. Seria eu. O Spock morreu, depois morreu o outro rapaz, João Via. Foi perdendo força, né, mano? Foi perdendo força, aí eu comecei a desanimar. Mas eu não estava tendo força de me entregar ainda. Porque eu estava atolado nos vícios de uma forma muito grande, entende? Nos vícios, no ódio, na mágoa, no rancor, entende? Eu estava tão atolado no crime, tão atolado nos caminhos maus, entende? Que eu não estava conseguindo sair fora assim facilmente. Aí morreu o terceiro, que é o João Vitor Castelo. Morreu no quarto, antes de morrer o quarto, aconteceu algo interessante. Eu estava indo na casa da minha mãe, eu estava tendo sonhos malignos todos os dias. Eu estava sendo perseguido por obras de macumbaria. Porque o primeiro rapaz que eu tirei a vida, a mãe dele era macumbeira. E ela começou a me perseguir, entende? Criou um ódio. E ela fez alguns trabalhos para você. Muito trabalho. E eu bati muito papo com ela antes, quando ele era meu amigo. Só que depois virou inimiga minha, entende, cara? Começou a me perseguir. Eu estava vendo uma vida de miséria na minha casa. Miséria. Eu estava tendo pesadelos todos os dias. Com bicho vindo, comendo minha barriga, jogando varegia dentro de mim. Todos os dias aquele pesadelo, aquela perturbação. Aí eu me lembro que eu era um homem muito ciumento com a minha esposa.
E por muitas vezes eu bati nela. Eu me lembro que dentro da minha casa, minha esposa me afrontou. E como eu era um homem muito orgulhoso, que não queria ser afrontado, não queria baixar a cabeça para ninguém, não queria levar desaforo para casa, muito menos da minha esposa, ela me afrontou e falou algumas palavras comigo perto do meu pai e da minha mãe. Naquele momento, cara, eu resolvi o seguinte, que eu não poderia aceitar isso dela. E bati nela perto do meu pai e perto da minha mãe. Quando eu bati nela perto do meu pai e perto da minha mãe, ela começou a chorar. Meu pai olhou para mim, decepcionado. Minha mãe olhou para mim, decepcionada. E minha esposa começou a chorar, olhou para mim. André, naquele momento, não precisou do meu pai, não precisou da minha mãe e não precisou da minha esposa falar nenhuma palavra comigo. Porque quando eu olhei dentro dos olhos da minha esposa, ela chorando, com meu filho no colo, aquela tristeza, eu vi, sabe o que eu vi? Eu vi o que palavras não dizem. Ela não diz, mas eu consegui ver dentro dos olhos dela o que ela queria dizer para mim naquele momento, o que ela estava sentindo. E sabe o que ela estava sentindo? Sabe o que ela queria dizer para mim naquele momento, só com os olhos dela? Ela queria dizer para mim que tinha se arrependido de ter casado comigo. Ela estava querendo dizer para mim que estava se arrependido de ter casado com um homem irresponsável, de um homem que só queria saber de crime, de droga, de farra, que só queria saber das coisas ruins dessa vida. Ela olhou para mim naquele momento e eu vi que ela tinha se arrependido de ter casado, de ter se unido, de ter constituído uma família comigo. Eu vi isso dentro dos olhos dela. E aquilo me trouxe tristeza e eu olhei dentro dos olhos do meu pai e da minha mãe. Meu pai com um semblante caído, minha mãe também, com os olhos lacrimejando, não saiu lágrima, mas os olhos dela encheu. Eu olhei dentro dos olhos dela e percebi o seguinte,